Boa noite, pessoal. Oi, pessoal do Bela Cópia, tudo bem com vocês? Nós somos num evento agora que não era nada turístico, mas um evento muito especial, grandioso, né? Podemos falar grandioso, Sim, um de evento valor, né? bem grandioso de valor e eu acho que muito grandioso pela qualidade de informação que foi passado pra gente, né? Sim. Nós fomos em uma palestra de um atleta paralímpico em Louvre, que é uma cidade aqui próximo, uma cidade de 7 mil habitantes. E tinha esse atleta paralímpico e uma psicóloga de Milão, né? Isso, duas figuras muito importantes aqui e eles trouxeram um tema muito interessante para nós, que a gente está envolvido no mundo Sim, da lei da atração aí, no mundo é, de criar a sua própria realidade, que é a superação dos seus próprios limites. sim. E aí esse atleta, ele contou então o que aconteceu com a vida dele. Ele era alpinista, ele já era atleta, ele gostava de correr, de andar de bike, né? E aí ele teve meningite e ele ficou em coma. E aí ele ficou 6 meses internado e teve que fazer algumas amputações, né? Isso, ele ficou 2 meses em Em coma, coma e depois ele ficou mais 6 meses no hospital e durante esse período aconteceu uma coisa muito chata com ele, a né? sepse. E ele precisou amputar as duas pernas, do joelho para baixo e 7 dedos da mão. Né? E ele disse que quando ele se viu nessa situação, né? Ele falou que sim, passam momentos descontentes, né? Só que ele fazia o quê? Ele fazia o máximo para não focar no negativo. Então ele falou que não durava nem segundos e ele focava no positivo. Então, ao invés dele pensar assim, nossa, o que eu não posso fazer mais, ele pensava, certo, estou nessa situação. E agora? O que eu posso fazer com essa situação? Né? Como que eu posso superar esses limites, né, que tinham sido impostos para ele ali, né, no corpo? É uma mente brilhante, né? Porque a grande maioria das pessoas numa situação dessa, as pessoas iriam entregar os pontos, né? Como a Sim. gente fala no ditado popular. Uhum. E achar que estava tudo acabado, que não teria mais sentido a vida. Sim. E ele, no momento que ele acordou, e ele deixa bem claro, né, em várias palavras dele, que ele era muito feliz dele estar vivo. Ele falou que era muito grato por estar vivo. Então, que ele falava, nossa, eu estou vivo, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer, então? E eu sempre falo, por exemplo, todo problema nosso, ou ele tem solução, ou ele não tem solução. Então, se ele tem uma solução, você vai lá, arruma a solução, né? Pensa bastante, e você vai lá e soluciona. Se ele não tem solução, o que eu posso fazer para me adaptar? Tanto que ele falou que, como ele era alpinista, ele já pensava como alpinista. E o alpinista, às vezes, está lá escalando e ele fala assim, bom, esse caminho não vai dar certo, eu vou ter que mudar o caminho. Que é se adaptar, que é resiliência, né? E às vezes estava lá na montanha e falava, hoje não vai dar para subir, vamos voltar, outro dia a gente vem. Então ele falou que sempre teve essa adaptabilidade, isso, né, Marta? Então ele pensava como alpinista. Então ele falou, agora tem essa solução que assim, já tinha sido amputado. Não Então tinha mais o que fazer, não né? tinha mais o que fazer. Mas o que ele podia fazer com isso daqui em diante? A preocupação dele, a preocupação não. Ele tinha como objetivo como ele poderia agir, o que ele poderia fazer para ele voltar a fazer as atividades que ele fazia antes. Porque ele era um amante da natureza, ele sempre estava ao ar livre, escalando montanhas, andando de bicicleta, ele corria também, fazia trekking. E ele queria encontrar um modo dele voltar a fazer as atividades que ele fazia. E ele conseguiu, amor? Além, Ele conseguiu além. superou os limites. Por isso que a palestra chama Superação de Limites, né? Ele conseguiu, com todo o esforço dele, passou por diversas adaptações de prótese, enfim, mas sempre pensando no futuro, sempre pensando avante, porque o que a mente pode pensar, Né? ela pode conceber, Realizar. realizar. E ele conseguiu bater o recorde de Paralímpico nos 100 metros. E passou vídeos dele, né, por exemplo, com as próteses, nas montanhas, correndo na neve, né? Sim, corre na Incrível. neve, corre nas pedras, escala, anda de bicicleta, enfim, meu, ele tem uma vida, como ele mesmo disse, né, que hoje ele consegue fazer muito mais do que ele fazia antes. Tem uma frase que ele falou, né, amor, daquela competição. Lembra que ele falou do tempo dele? Que às vezes tinha competição
que ele pegava o primeiro lugar, né? Só que o tempo dele, ele não tinha superado o tempo dele, então ele não ficava tão feliz quanto numa competição que ele chegava em sexto lugar, só que ele tinha baixado o tempo dele, né? Às vezes era uma competição maior e ele ficava em sexto lugar, mas ele tinha baixado o tempo dele. E que o importante para ele é essa superação dele com ele mesmo, né? Não tá no outro, na competição com o outro, mas era com ele. E isso daí tem a ver com o que a psicóloga falou na palestra, né? Com a gente olhar para si e nós termos a nossa própria consciência da onde a gente quer chegar Sim. e o motivo disso, né? O motivo da gente quer chegar. Independente do que o outro pensa, da opinião do outro sobre você. E ela até passou um exercício muito legal pra gente, Sim. né? E pra gente estar fazendo, que é pra gente, que é um monitor, é uma maneira da gente medir como a gente se encontra. Então ela pediu pra gente olhar No espelho. no espelho, para o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é o reflexo da nossa mente, Sim. entendeu? Então, da maneira A que gente que o atleta ali paralímpico, ele vê o corpo dele numa integralidade. Sim. Mesmo fisicamente, ele ter sido Parecendo limitado, parecendo né? limitado. Pô, o cara não tem metade das duas pernas, não tem 7 dedos, mas na consciência dele, o Na corpo mente. dele, na mente dele, o corpo dele é um corpo extremamente perfeito. Sim. E muito perfeito, né? Porque um ciborgue, o cara. Então, esse exercício, basicamente, ele se constitui em você olhar para você no espelho e essa imagem que você vê, que está refletindo ali, que é você realmente na sua essência, não somente a sua imagem física, mas você na sua essência, te agrada essa imagem? Te agrada isso que você vê? Se sim, Se sim, continue. E se não, faça algo para mudar. E lembrando, para você, não é o que a sociedade diz, não é o que o padrão diz, estou fora do padrão, não. Para você se sente bem, né? Senão, você pode superar os seus limites. E lembrando que, assim, como você falou, o corpo é um reflexo da nossa mente. Então, por exemplo, no nosso quarto, a gente arruma, né? Então, se eu vejo também fisicamente não tá legal, eu posso buscar a minha melhor versão de corpo, né? Mas o que importa é eu estar feliz. exatamente. E isso é totalmente transformável, né? Sim. Porque eu posso olhar para mim ali e falar assim, poxa, eu tô ótimo. Amanhã essa imagem não me agrada mais. E eu por si só decido mudar e eu vou em busca dessa mudança, certo? Eu posso conseguir fazer isso sozinho ou a gente pode, às vezes, estar até encurtando essa mudança através de ferramentas, através de ajuda. Eu vou até fazer um merchan, você pode procurar a Lari Colebrusco para estar fazendo uma sessão de terapia com você, que é uma coisa muito eficaz, principalmente para a gente trocar nossas crenças limitantes. Porque o que mais impede a gente da gente ter uma evolução muito rápida e assertiva no que a gente está querendo mudar, é a terapia, né? Sim, E nessa palestra de hoje, então, foi muito valiosa, porque mostra que, na verdade, a gente tem que olhar além do meu corpo. Se eu olhar apenas o meu corpo e imaginar que esse é o meu limite, que seria a dimensão física, que eu falo que é o mundo da terceira dimensão, eu estou limitada tanto geograficamente, né, quanto a minha mente. Então, a gente sempre tem que expandir. E como que a gente expande? Nesse exercício que a psicóloga passou, a gente pode ter o despertar espiritual, né? Então, assim, profissionalmente eu acho que eu posso mais, né? Eu acho que eu não tô feliz. Então, é o despertar, você perceber em quais áreas você pode superar aquele limite que você se encontra hoje, que normalmente é a zona de conforto, né? Que a gente acha que é o limite, mas não é. Não é, se a pessoa ela não conhece aquele lado, igual ele já era um atleta antes, ele não tinha a performance que ele tem hoje. Por quê? Porque ele, naquela época, ele não tinha a consciência de que ele poderia ir além. Quando ele se viu numa necessidade, que no caso dele foi uma necessidade física, ele teve que se superar para conseguir o que ele queria, que era tipo voltar a fazer as atividades que ele fazia antes. Na verdade, ele superou isso daí. Por quê? Porque ele precisou sair dessa zona de conforto. Então, hoje, muito de nós, às vezes, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, eu tô no top. Meu, você não tá no top ainda. Você tem muito ainda para caminhar, para ralar.
para você chegar talvez no meio da montanha, entendeu? E quando você sentir isso no seu coração, corra atrás, porque você pode mais. Pode mudar sim. Então é isso, gente. E a gente trouxe essa reflexão também desse evento, que foi um evento muito bacana, para falar que aqui existem esses eventos que são promovidos por associações, por entidades que tem próximo aqui da